Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar o que você precisa saber para se preparar para entrar numa faculdade de música. Então se você pensa, tem a pretensão aí de entrar numa faculdade num futuro próximo aí, veja esse vídeo até o final que eu vou falar tudo sobre isso. Eu sou pianista Inês Teixeira, eu sou bacharel em música com habilitação em piano pela Universidade de São Paulo. Bom, algumas pessoas não sabem muito sobre esse assunto, mas para você entrar na faculdade de música, você não consegue entrar sem ter nenhum conhecimento, né? Não é igual uma faculdade de qualquer outra área, de engenharia, de direito, o que quer que seja, que você pode entrar sem saber nada sobre aquele assunto, né? A faculdade de música, ela vai refinar ali um conhecimento que você já tem que ter. De 4 anos é muito pouco tempo para você começar piano do zero e sair num nível bem avançado, né? Especialmente se for falar de bacharel, né? Do bacharelado. Então a faculdade você tem uma prova específica que você precisa fazer para entrar. Então a faculdade de música ela serve para aperfeiçoar o seu conhecimento musical e ela é focada na vida acadêmica, né? Então se o seu interesse não é necessariamente seguir a vida acadêmica de produção científica, né? Dessa parte mais teórica aí da música, então às vezes a faculdade de música pode não ser necessariamente o ideal para você, dependendo do que você quer como músico. Eu já fiz um vídeo falando aí sobre se vale a pena fazer faculdade de música, eu vou deixar um card aí linkando pro vídeo. Então são 4 anos de faculdade que, dependendo do que você quer, pode não ser necessariamente muito aconselhável, pode ser aí uma perda de tempo meio grande, né, dependendo do que você quer no instrumento. Mas então vamos lá, como o propósito do canal aqui é falar sobre piano, então eu vou focar na preparação para piano, mas independente do instrumento, algumas coisas são gerais, né? Vale para todos. Então é interessante que você, antes de qualquer coisa, pegue uma lista aí de universidades que podem ser interessantes, né? De acordo com alguns critérios, né? Baseado em alguns critérios. Sendo um dos principais critérios aí, os professores que você vai ter lá na faculdade, especialmente o professor do seu instrumento, né? Obviamente. Quando eu fui prestar vestibular lá em 2011, eu tinha um professor particular na época, ele me passou lá uma relação de universidades interessantes para prestar. Eu, se eu não me engano, foram umas 7 ou 8 universidades, talvez tenha sido até mais do que isso. E no fim eu acabei selecionando 4 que foram as que realmente eu prestei. E no fim acabei passando em 2 que uma delas foi a USP, que foi a que eu cursei. Então, apesar de eu ter cometido aí o erro de não ter pesquisado os professores que eu teria, eu acabei tendo a sorte de ter tido excelentes professores e excelentes professores de piano que fizeram uma evolução ser muito grande mesmo, né? Foram professores que fizeram toda a diferença na minha vida musical. Mas não é muito incomum acabar que o docente não supra as suas expectativas ali. Então, por exemplo, você pode, de repente, prestar vestibular para percussão. E as aulas de percussão são em grupo e você queria uma aula individual e você não tem. Então, é bom sempre pesquisar sobre isso aí. Ou até mesmo pode acontecer de não ter o professor do seu instrumento lá. Então, é isso mesmo. Você pode ser que a faculdade abra vaga para um instrumento específico, por exemplo, o violino. E abre lá, tá lá no edital, tá tudo certo, você faz o vestibular e aí você entra na faculdade e chega lá, não tem professor de violino, por exemplo, né? Então isso acontece, então é sempre bom você já ter pesquisado ali sobre a situação do corpo docente da faculdade antes de qualquer coisa, porque passar por todo esse processo, né, especialmente se for em outra cidade, como no meu caso que eu era de Santos, eu prestei em faculdade de tudo que é lugar, menos lá em Santos que não tinha universidade para bacharelado em piano na época. Então eu fui até Ribeirão Preto, que foi aonde eu prestei. Então aí você faz todo esse processo, toda essa dor de cabeça e acaba não tendo a sua expectativa suprida ali, ou não tem o professor do seu instrumento, né? Então sempre já veja tudo isso com antecedência. Mas feito então todo esse processo, vamos então ver o que é pedido nas provas específicas de modo geral. Primeiro de tudo, você precisa checar o edital, né? Para que lá vai estar tudo especificamente do que vai ser pedido na prova. De modo geral, as faculdades pedem as mesmas coisas, mas tem algumas diferenças. Alguma faculdade pode pedir uma relação de músicas específicas que a banca vai querer que você toque, e alguma vai pedir que você toque 2 peças de livre escolha, por exemplo. Então o edital ele vai estar descrito tudo isso aí. Mas o edital ele geralmente sai muito pouco tempo antes do vestibular em si, sai uns 2 meses antes, o que é muito pouco tempo para você se preparar para o vestibular. Então, quando você selecionar as universidades, já busque editais antigos, veja o que eles costumavam pedir, faça uma relação geral ali de coisas que você precisa estudar e estude aquelas matérias específicas. Mas então vamos lá, de um modo geral, as faculdades elas têm 2 provas, que é uma teórica e uma prova prática, que inclusive às vezes é em dias diferentes.
Na prova teórica vai ser feita algumas perguntas ali de história da música, então é interessante que você estude pelo menos brevemente aí sobre isso, inclusive música brasileira, história da música brasileira, compositores brasileiros. É também feita uma prova de percepção musical, que eu já fiz um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, falando sobre isso, ou seja, vai tocar uma melodia lá, e você vai precisar escrever na folha pautada as notas daquela melodia específica. Tem um outro teste também, que vai ser tocado uma melodia, enfim, uma música com um instrumento lá, e você vai ter que escrever que instrumento que foi tocado ali. Por exemplo, tocou uma melodia com uma flauta, você tem que escrever que a melodia foi tocada por uma flauta. Não necessariamente vai ser uma coisa tão óbvia assim, às vezes é um outro instrumento, um alaúde, né? Às vezes é uma outra coisa. Então é interessante que você tenha um conhecimento aí de instrumentos de orquestra, né? Afinal, a faculdade de música, esse é um outro ponto, né? Ela é focada em música clássica. Então a parte de percepção musical é interessante que você estude muito bem isso, porque os testes eles não são tão simples assim. Algumas faculdades tocam inclusive uma melodia atonal para você identificar as notas dali, o que é uma coisa bem avançada. Uma outra coisa que pode ser pedida também é a análise harmônica de alguma música, tá? Um trecho de alguma música, você tem que analisar a harmonia daquela música pela harmonia tradicional ou harmonia funcional. Então são duas coisas aí que você precisa, é bom você já ter um conhecimento, procurar um professor que entenda desses dois assuntos, né, harmonia tradicional e funcional, para não ser pego de surpresa lá. Então essas são as principais coisas aí que você vai ver na prova teórica da faculdade de música. E a prova prática é feita por uma banca, então você vai lá, toca o seu instrumento, as músicas que ou estão no edital, ou se for música de livre escolha, você vai lá, toca as músicas, a banca vai te dar uma nota. E a prova prática é basicamente isso, é uma coisa bem simples. As bancas não costumam ser extremamente rígidas, não é que você precisa ter 9 anos aí de conservatório, por exemplo, para poder entrar na faculdade de música, você não precisa estar num nível super avançado, mas você precisa estar num nível razoável. E apesar de não precisar estar num nível super avançado, quanto mais avançado você tiver, quando você entrar na faculdade, melhor vai ser o seu aproveitamento, melhor você vai conseguir tirar do seu professor ali tudo que ele sabe, porque os professores, pelo menos os professores que eu tive, tinham um conhecimento muito, muito grande. Eu entrei na faculdade com não tanto conhecimento assim, então eu não consegui ter um aproveitamento tão grande do que eles poderiam ter me passado. Então quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais avançado no seu instrumento, mais você vai conseguir tirar de aproveitamento dos professores do seu instrumento lá. Mesmo que você não esteja muito bem preparado e acabe entrando, o bacharelado na música principalmente, ele é bem rígido, então vão ter músicas que você vai ser exigido que você toque durante os semestres, que são bastante avançadas. Então se você não tiver condições de tocar aquilo, você vai acabar ficando mais tempo na faculdade, porque você vai ser reprovado ali no semestre, enfim, vai ter uma série de algumas dorzinhas de cabeça aí. Então, quanto mais avançado você tiver, melhor, que assim você vai conseguir ter um repertório bem grande de músicas lá, enfim, você não vai ter problemas com esse tipo de coisa. O que é diferente aí de uma licenciatura que não seria tão rígida quanto o bacharelado. Mas mesmo que você não tenha aí muitas condições assim de prestar uma faculdade, se é um objetivo que você quer muito conquistar, então faça da mesma forma, né? Quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava bem cru, apesar de eu ser pianista, de eu ter iniciado estudos no piano há mais de 20 anos atrás, 3 anos antes da faculdade, né, 10 anos atrás, que eu fui realmente estudar para valer piano, pensando em levar aquilo como carreira e pensando em fazer faculdade. Então 3 anos foi bem pouco tempo, eu tive que estudar muito, enfim, ter uma dedicação muito grande para conseguir ter condições de entrar na faculdade depois desse tempo. Mas eu acabei entrando e tive bastante dificuldade no começo, não foi fácil, teve bastante cobrança, né? Meu professor ele dizia que se eu continuasse daquela forma eu não ia conseguir me formar no bacharelado, né? E ele tá totalmente certo, então eu tive que estudar muitas horas por dia para conseguir dar conta do tempo perdido, digamos assim, né? Dos anos que eu não estudei com muita disciplina antes de pensar em entrar na faculdade. Mas enfim, se você realmente quer isso, então faça, porque como diz aquela frase motivacional, né? Onde tem uma vontade tem um caminho. Então, enfim, se é uma coisa que você quer muito, então faça. Mas basicamente é isso sobre a prova específica, então se vocês tiverem alguma dúvida aí, comentem aqui embaixo. Se tiverem também sugestões de vídeos sobre piano, alguma coisa que vocês querem saber sobre o universo da música, perguntem aí. E é isso, se gostaram do vídeo deixem um like, se não for inscrito no canal se inscreva, compartilhem esse vídeo com alguém aí que pode ter interesse nesse tipo de assunto. E é isso, um grande abraço e até a próxima.